fortuna é tanto o infortúnio quanto é que a palavra fortuna em português dá a entender uma coisa assim positiva, mas em italiano fortuna significa tanto algo, uma sorte, quanto um azar. Então a roda da fortuna ela gira e acontecem coisas que estão fora do seu controle. Ao contrário do que muita gente entendeu quando leu O Segredo, Quem Somos Nós não somos onipotentes. A minha mente não pode criar uma realidade independente da vontade dos outros ou das leis da natureza. Eu não posso fazer essa cadeira virar uma abóbora só porque o poder do meu pensamento é muito grande. Eu não posso impedir que determinadas coisas aconteçam, mas eu posso, e nisso o segredo de Quem Somos Nós está completamente coberto de razão. Eu posso mudar a minha percepção do fato ocorrido. Eu posso não mudar fatos ocorridos. Esse é um problema, porque tem muita gente que estabelece uma relação comercial com a questão da virtude. Ou seja, se eu for sempre bonzinho e sempre praticar a virtude, nada de mal vai ocorrer. E Rinpoche e o próprio Dalai Lama batem nessa tecla dizendo o seguinte: isso não é verdade. Seja você uma pessoa virtuosa ou não, coisas ruins irão lhe acontecer, porque faz parte da existência física. Então vamos parar de estabelecer relações comerciais com o universo. Serei bonzinho e Deus me dará as coisas boas, como se Deus fosse um gênio da garrafa. Tem gente que pensa que Deus é gênio da garrafa. Se eu fizer o bem, Ele me atenderá, como se Ele existisse para atender aos meus desejos. O que acontece no final das contas é que a prática da virtude, ela não deve, segundo Aristóteles, ter um fim. Se ela tiver um fim, ela não é mais virtude, ela é comércio. A prática da virtude, ela só traz a felicidade quando ela é em si mesma, ou como dizia Santo Agostinho, a recompensa da paciência é a paciência. Ou como dizia Aristóteles, o ganho de quem tem uma virtude é ter a virtude. E aí o resto, gente, o que acontece, o que deixa de acontecer, isso a gente pode não ter controle de impedir. Eu não posso me impedir de ser assaltado, eu não posso me impedir de levar um pé na bunda, eu não posso impedir o meu ente querido de morrer, mas eu posso mudar a minha forma de me relacionar com essas coisas. E nesse sentido, o tarô é um grande instrumento, porque a partir do momento que eu retiro uma carta e olha o que ela tem para me dizer, se eu entendo que ela está me orientando, eu consigo ter a postura virtuosa adequada àquele momento. Tá bom, gente? Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Cedo, eu brinco com as sábias, aniversário muito cedo na minha vida, e eu aprendi a fazer associações também, desde muito pequeno. De tarô, e algumas histórias que eu lia, né? E uma das vertentes, vamos colocar assim, das analogias que se pode fazer com o tarô é com o cinema, né? Eu fui convidado a falar aqui. Então, para a gente falar de tarô e cinema, antes de tudo, a gente tem que falar de analogia, da questão da analogia, né? A analogia, antes de mais nada, né? É uma relação de semelhança entre duas coisas distintas, né? A gente encontra, numa analogia, a gente tem uma coisa totalmente diferente de outra, e a gente encontra uma correspondência entre elas, né? Vamos supor, como eu vou falar aqui, né? Um filme e baralhos, e cartas de tarô, né? E cenas de filmes, né? Como a gente vai colocar aí. Então, a graça, né? O barato do tarô é a analogia, né? Porque além de a gente estar vendo uma figura, né? Um pedaço de papel, a gente pode pensar assim, como que um pedacinho de papel, uma cartolina, pode fazer toda a diferença no nosso dia, né? Quando a gente tira uma carta por dia da gente, ou a gente abre uma mandala, e tem todas as diretrizes para a gente seguir durante um ano, durante um mês e tal. Então, essa é uma analogia, o mundo real da gente e o mundo pictórico, né? Das cartas, né? Então, a gente pode fazer analogias não só com o cinema, mas também como histórias em quadrinhos, como o Alexandre vai falar aqui também, a psicologia também, a questão psicológica, como o Jean falou aqui também. Então, entre músicas, artes plásticas também, que é onde ultimamente tem maior como é que eu vou dizer, impacto sobre a estrutura tarológica, né, são as artes plásticas.
Não para dar água para ele. Então, é o grande barato de fazer a analogia, né? Então, assim, para você fazer a analogia, né, como eu vou explicar aqui para você, antes a gente tem que ter o conhecimento estrutural do tarô, né? Alguém aqui, né, Pedro já perguntou quem não conhece tarô, ele levantou a mão. Quem aqui estuda tarô? Levante a mão, por favor. Certo. Legal. Então vocês sabem que, às vezes, né, a gente pensa assim, eu tenho que comprar todos os livros, tudo que eu encontrar, eu tenho que comprar sobre tarô, todos aqueles baralhos lindos que tem por aí, eu tenho que ter todos, porque eu quero ter, além de ser colecionador, eu quero saber de todos, eu quero saber ler todos. Não é bem assim. Um tarôzinho de Marcelo você já consegue tirar muita coisa, tá? Muita história e ter leituras maravilhosas também. Tem muita gente com bastante experiência que sabe disso. Então, no cinema, né, como a gente está colocando aqui, eu vou citar duas características, duas premissas básicas, né, que a gente tem para enxergar o tarô, para perceber o tarô no cinema. A primeira é o arcano, o próprio arcano em cena, ou seja, é a presença pictórica, né? Como diria uma taróloga curitibana, amiga nossa, Zoe Camares, né? A presença pictórica é o seguinte: a carta aparece nítida na cena do filme, né? Então você vê lá, como ela mesma citou já uma vez, o ceifador, né? Aparece no filme Feitiço de Áquila, tem a parte que o herói está deitado, está dormindo, e vem um vilão, né? Com uma foice, propriamente dita assim, para acabar com a pessoa. Então o Papa, né? O bispo de Áquila também, quando ele se vira e tal, ela já falou sobre isso também. Então é aquela coisa assim, você vê nitidamente uma carta de tarô numa cena de filme, com pessoas, né? Esse é o arcano em cena, essa é a presença simbólica, né? A outra premissa também para você descobrir é a atribuição simbólica, né? Ou o deslizamento simbólico, como ela também no meio, né? Quando a gente enxerga na cena o conceito da carta, então o significado da carta. Então uma parte, vamos supor, quando a gente vê uma mulher muito chorando muito, uma mulher muito emotiva no filme, a gente já pensa assim, o que arcano que eu vou pensar sobre isso? A mulher está chorando por amor, principalmente, uma mulher que esconde os segredos, a gente já pensa, é uma rainha de copas para ser, né? Tem bem esse jogo, né? Esse é o lance, você captar, né, as cartas de tarô nas artes, né, como um todo. E a terceira premissa, que é a menos citada, assim, é óbvia, né, e também é pouco vista, é a presença explícita do tarô. Quando a gente tem as cartas propriamente ditas dentro do filme, né, quando às vezes elas ditam o enredo do filme, elas mostram o caminho para certas cenas, para certas posições dos personagens, dos filmes, né, como o filme do Violino Vermelho também, que é todo direcionado a partir de uma leitura de cartas de uma senhora italiana. Então, eu vou colocar aqui para vocês dois exemplos de filmes rapidamente, para explicar como que a gente pode fazer esse paralelo, achar os arcanos nas cartas de tarô. Então, eu não sei se alguém já assistiu Sob o Sol da Toscana, levanta a mão quem assistiu esse filme. Lindo esse filme, né? Sob o Sol da Toscana é a história da França, que é uma mulher que ela é uma cantora americana, ela é de São Francisco. E depois de um divórcio, né, muito puxado para ela, repentino na vida dela, que é uma torre, a gente já vê isso, ela perde a casa. Então a gente já faz uma analogia, a gente pode perceber, ela perde a casa, perde a estrutura dela, a estabilidade dela, e ela vem uma passagem, do nada ela vem uma passagem para a Itália, né, uma amiga. Então, na Itália, por impossibilidade, e por assim também, talvez, por intenção, por sua necessidade, né, os valores, algumas coisas, ela acaba comprando uma vida nativa na Toscana, né, que é o Brahma Sol, né, que é chamar o sol. Então, a gente já vê o arcano do sol explícito já, né, que o sol já chamou ela também, então a gente já faz esse paralelo também. Então, aqui a gente vê uma cena dela, eu não tenho muita cena do filme, que eu não consegui, infelizmente, mas dá para explicar um pouquinho. Ela se separou e foi para a Itália e tal. Depois que ela comprou, ela se sentiu sozinha, né? Claro. Então ali a gente já vê um eremita, né? Antes na outra cara, com um outro slide também. A gente vê um pouquinho do eremita.